Então, dando início a mais uma aula de Física 2, a gente vai continuar aí no assunto de movimento rotacional e agora descrever aí uma nova grandeza chamada momento angular e como que isso está relacionado com o torque. Então, vamos abrir a aula aqui. Então, vocês já conhecem aí de Física 1 o que é o momento linear. Deixa eu apagar aqui. O que é o momento linear de uma partícula? Ele é dado pela massa da partícula vezes a velocidade dela. A massa é um escalar, a massa não tem direção. E a velocidade é um vetor, né? Ele tem uma direção bem definida. Então, o vetor momento linear vai ter a mesma direção do vetor velocidade da partícula. E, ponto aqui, m é a massa, v é a velocidade dela, né? Lembrando que o v é um vetor e o p é um vetor com a direção do v. Quando a gente tem um sistema, você viu tudo isso em física 1, né? Quando a gente tem um sistema de partículas, esses momentos lineares, aí eles se somam. Então, o momento linear total de um sistema de partículas é a massa de todas as partículas do sistema, vezes a velocidade do centro de massa desse sistema de partículas. Você pode pensar também num corpo rígido, aí, num objeto, né? Então, E é a massa do conjunto, V é a velocidade. O momento angular ele vai ter uma definição baseada aí no momento linear e também no R aqui, que é o braço de alavanca. Ou você pode pensar esse R como sendo a distância em relação a um dado eixo, ou uma distância em relação ao ponto, né? Eu posso pensar que uma coisa gira em torno de um ponto, por exemplo, a Terra gira em torno do Sol, que é um ponto. Então, você pode pensar num eixo fixo, né? Um eixo definido que tudo gira em torno daquele eixo, mas você pode pensar também algo girando em torno de um ponto, né? Então, a distância entre a tua partícula aí, e esse ponto aí, o eixo, é dado pelo E, da mesma maneira que quando a gente definiu o torque, né? E o P é momento linear. Então, esse aqui é o momento angular de uma partícula. É o produto vetorial da distância de uma partícula em relação a um eixo e o momento linear dela. Então, ele vai ter todas as propriedades de um produto vetorial, né? Ah, posso fazer por determinante? Também pode, né? Então, da mesma maneira, se aqui é um produto vetorial, você pode fazer isso por determinante. Mas a gente pode definir daquela primeira maneira lá, né? Então, qual que é a intensidade de um produto vetorial? Qual que é a intensidade do momento angular aqui, que é o produto vetorial dessas duas coisas aqui, né? Do raio, você pode pensar a distância em relação a um ponto de referência e momento linear. O módulo vai ser RP seno θ, né? Então, o módulo do momento angular é RP seno de θ, justamente porque esse é o módulo de um produto vetorial, né? É o módulo das duas grandezas que estão sendo multiplicadas, vezes o seno do ângulo entre elas. E a direção mantém a propriedade do produto vetorial, ou seja, a direção vai ser aquele vetor normal, né? Um vetor normal ao plano formado pelo R e pelo P. Então, se eu tenho um R assim, no plano aqui da folha, e um P assim, também aqui, o momento angular, pela regra da mão direita aí, né? Acho que, pela regra da mão direita, ele vai estar para dentro, né? Eu posso fazer esse vetor R para cá, né? Então, R vetorial ele vai estar para dentro, né? Então, o momento angular L aqui vai estar para dentro da página. Deixa eu desenhar de novo. Bom, tudo bem. O P aqui, né? E o produto vetorial deles, pela direção dos vetores aí, vai estar para dentro aí da página, né? O L. Entrando. Okay, então, o produto vetorial do R pelo P. Né? Aqui você pode fazer a regra da mão direita, fazendo para cá, né? Fecha e vai dar para dentro ali. Tá. Então, é assim que você obtém o momento angular, o produto vetorial de uma distância pelo momento linear. Tá? Se esses dois aí são definidos em relação à mesma origem aí, né? Dado que o teu eixo está na origem, né? A distância R justamente está distância. Então, se eles definidos em relação à mesma origem, ao mesmo ponto, né? Eu posso separar esse negócio aqui, né? Fazer o DDT aqui, né? Então, a gente pode partir daquela equação ali e aplicar esse DDT dos dois lados aqui, né? D sobre dt.
Então, se um é igual ao outro, né? Sempre a dependência temporal de um vai ser igual à dependência temporal do outro também, né? Vetorial P. Isso aqui você pode fazer pela regra da soma aí de uma derivada. dr sobre dt. Escalar P aqui. Mais o R aqui, né? E aí vetorial dp sobre dt. Esse dr dt aqui é a velocidade instantânea da partícula. Instantânea. Porque é justamente o dr dt, né? É a velocidade dela em relação à origem, ou seja, a variação temporal da posição dela, né? Justamente a velocidade, né? Então, eu posso igualar isso aqui a isso aqui. Então, o dl dt aqui vai ser igual à velocidade da partícula vetorial p mais isso aqui vetorial dp dt. O produto vetorial de dois vetores paralelos é sempre zero, né? Se você tiver um determinante em que as duas colunas, que as duas linhas determinantes são iguais, né? Esse determinante vai dar zero. Então, o produto vetorial de dois vetores paralelos é zero. E eles são paralelos aqui, né? Por causa da própria definição de momento linear, né? Então, o momento linear, por definição, tem a mesma direção da velocidade. Então, se você faz um produto vetorial de dois vetores que têm a mesma direção, esse produto vai dar zero. Tá? Então, esse termo aqui é zero. Que é justamente, como eu falei, o produto vetorial de dois vetores que têm a mesma direção. E o produto vetorial de dois vetores que têm a mesma direção sempre vai ser zero. Agora, esse cara aqui é a definição de força, né? Isso aqui é justamente o somatório das forças, né? Essa é a segunda lei de Newton, né? O somatório das forças aqui é igual a dp dt, né? Vocês viram isso em física 1. Então, eu posso substituir aqui ali pelo somatório das forças ali. Então, agora eu vou ficar com isso aqui, né? dl dt sobre dt. O primeiro termo ali era zero. Vai ser igual a R vetorial aqui, somatório de F. Ou seja, a força resultante, né? Força resultante num dado corpo. Eu posso colocar esse somatório aqui para fora. Isso aqui é igual ao somatório de R vetorial F. Somatório de R vetorial F, que é justamente o somatório dos torques, né? Então, aquilo ali é o somatório dos torques. Então, a gente chega nessa expressão aqui. A variação temporal do momento angular de uma partícula é igual ao somatório dos torques que agem nessa partícula. Lembrando que o momento angular e o torque têm que ser definidos em função da mesmo ponto, ou da mesma origem. Aí, tá? Da mesma origem porque eu estou usando o vetor R a partir da origem, né? Então, dado que o torque e o momento angular estão definidos a partir do mesmo ponto, a mesma origem, essa igualdade aqui vai ser verdadeira. Ou seja, a soma dos torques que estão sendo aplicados na partícula vai ser igual à variação do momento angular dessa partícula. Eu posso separar aqui nos três eixos, né? No eixo x, a gente sabe que isso aqui sendo um vetor, eu posso separar nas componentes. Eu posso simplesmente separar isso aqui na componente x, na componente y e na componente z. Tá? Então, essa é a relação entre o torque e o momento angular. No sistema de partículas, isso aqui eu vou colocar aqui. No sistema de partículas, se você tem mais de uma, partícula, você simplesmente soma o momento angular de cada uma delas. Isso aqui é o L, tá? Então, o somatório dos momentos angulares de todas as partículas aqui é dado por L.
E é igual isso aqui, L1 mais L2. Então, esse aqui é o momento angular da partícula 1, esse aqui da partícula 2, esse aqui da partícula 3, esse aqui da partícula N. Então, se você faz o mesmo ponto de referência para todos, simplesmente vai somando aí o momento angular de todas essas partículas, que vai ser igual a L maiúsculo aqui, que é justamente o somatório aqui do que eu falei, né? Esse somatório aqui é esse lado aqui, e isso tudo aqui já está escrito ali, mas isso aqui é igual a L maiúsculo, ou seja, o momento angular do sistema de partículas aí, né? Então eu posso derivar isso aqui em relação ao tempo também. Posso derivar isso aqui em relação ao tempo. Então eu vou colocar aqui o dl dt aqui. Ou seja, eu vou derivar em relação ao tempo os dois lados ali. E esse aqui eu derivo um de cada vez. Aqui, né? dl1 sobre dt mais dl2 sobre dt mais dl3 sobre dt. Mas, posso colocar até o último ali, né? Mais dln aqui sobre dt. N maiúsculo, né? Que é o último termo da soma. Mas a gente tem daqui de cima que o torque é justamente isso aqui igual ao torque, né? Essa variação ali. Então isso aqui é igual ao somatório dos torques na partícula 1, mais o somatório dos torques na partícula 2, mais o somatório dos torques na partícula 3, e aí finalmente até o somatório dos torques na partícula N maiúsculo. Então, o somatório dos torques em todas as partículas é justamente a soma de todos os torques aí que estão sendo realizados no sistema aí, né? Então, posso fazer o somatório aqui, que é a variação do momento angular do sistema de partículas. Agora estou falando da variação do momento angular combinado de um sistema com várias partículas, que pode ser um sólido também, né? Se você pensar em cada elemento infinitesimal de massa do sólido, como uma partícula, você pode integrar tudo aquilo. Então, a variação temporal aqui do momento angular de um sistema de partículas mas pode ser um objeto sólido também, que nada mais é que um conjunto, pode pensar, de átomos ou de elementos finitos. Aí. Então, isso aqui vai ser igual ao somatório dos torques que estão sendo aplicados em todas as partículas. Então, é isso aqui. Está aqui, né? Está escrito aqui em cima. Vou melhorar um pouquinho a letra também. Somatório aqui dos torques em todas as partículas. Então, a variação do momento angular do sistema de partículas é igual à soma de todos os torques que estão sendo aplicados em todas as partículas. Mas existe mais uma coisa. Pela terceira lei de Newton, a forma forte. A terceira lei de Newton fala que é ação e reação, né? Mas a forma forte diz que, além disso, a força que é exercida entre as duas partículas por ação e reação sempre está aplicada na linha que separa as duas partículas. Aqui. Então, ele diz que, além da ação e reação ter a mesma magnitude, elas também são paralelas, né, com sentidos opostos, aí, mas tem a mesma direção, justamente a direção da linha que conecta os dois objetos. Mas, de qualquer maneira, usando essa forma forte, você pode provar aí que o torque que vem das forças internas aí sempre soma zero. Tá? Pelo fato da questão da ação e reação, igual se fizer em Física 1, mas também por essa questão da forma forte também. Então, os torques internos não vão mudar o momento angular do sistema como um todo. Né? Ou talvez estava falando de partículas, mas eu quis dizer o momento angular no sistema de partículas como um todo não vai ser alterado por um torque interno. Apenas um torque externo ao sistema pode fazer um sistema de partículas ou um corpo rígido variar o momento angular dele. Então, é necessário um torque externo para você ter variação no momento angular no sistema de partículas. Como eu falei, você parte disso aqui e aí você pode provar aí que esses torques internos aí todos vão se cancelar ou não vão exercer torque. E aí você fica com essa expressão aqui, que relaciona justamente a variação do momento angular do sistema com os torques que são externos ao sistema, ou seja, que vêm de uma fonte externa aí ao que tu está considerando. Então, como eu falei, vale para um sistema de partículas, o que também pode ser incluído um corpo rígido. Então, existe mais uma propriedade, deixa eu ver se está aqui.
Existe mais uma propriedade aí, que se você tem é, um momento angular aí, né, e a velocidade angular estão em torno do mesmo eixo, então você pode fazer uma relação entre os dois aqui, tá? Então vamos supor que você tem um disco, vamos supor que você está falando de uma partícula que está aqui, e a velocidade tangencial dela está para cá, né? Essa aqui é a velocidade tangencial dela. E a distância aqui, eu vou chamar de R ali. Tá ali com um disco ali, porque aquilo ali vale também para um corpo sólido, tá? Mas eu vou... Deixa eu pegar um... E esse aqui é o R, né? A distância dessa partícula em relação ao eixo de rotação ali. Então, dessa maneira aqui você pode fazer que o ômega, né, é igual a V sobre o R. O ômega aqui é igual a V sobre o R. O momento da partícula é a massa vezes a velocidade. Lembrando que a velocidade ali é tangencial, tá? Então, eu vou colocar como tendo aquela direção ali tangencial mesmo. E o momento angular, então, né, o momento angular aqui vai ser o R vetorial P. R vetorial P. Vou colocar R vetorial MV direto. R vetorial MV aqui. Eles já são perpendiculares, né? O V aqui é perpendicular ao R, né? Então isso aqui é simplesmente MR vezes V, né? MR vezes a velocidade aqui. Tá? O módulo, tá? O módulo do R, porque agora ele vai ter a direção, no caso, para cima aqui, né? Como está mostrando aqui, né? Mas vamos falar do módulo dele. Vezes seno de θ, né? Mas o seno de θ aqui é 1, né? Porque o ângulo entre eles é 90 graus, então vai ser igual a MRV. Então, nesse caso, se você lembra dessa expressão aqui, você pode fazer que isso aqui é M R ao quadrado ômega. Né? E o momento de inércia para uma partícula é mr quadrado, né? mr quadrado. Logo, você pode relacionar o momento angular, lembra que o momento angular aqui é R vetorial mv, que é justamente mr vezes v, né? Porque o R e o v já são perpendiculares, então seno de 90 é igual a 1. O L fica igual a mrv, substitui a velocidade pelo R vezes o ômega, que é a velocidade angular, está mr ao quadrado ômega. E esse cara aqui é o próprio momento de inércia aqui para uma partícula. Então, da mesma maneira que se aplica para uma partícula, se o eixo é fixo, você pode fazer isso aqui para todas elas, né? Então, isso aqui é verdadeiro não só para uma partícula, mas também para corpos rígidos aí, né, em que o eixo de rotação é fixo aqui, no caso Z aqui, tá? Então, vale uma partícula aqui, como eu exemplifiquei, mas você pode pensar com várias partículas aqui. Em todas essas partículas aqui, a distância do eixo sempre vai ser perpendicular à velocidade. Então você simplesmente estende esse momento de inércia aqui para uma partícula, para todas as partículas do sólido, e aí você chega aqui, tanto para uma partícula quanto um sistema de partículas ou corpo rígido que gira em torno de um eixo fixo, o momento angular vai ser igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular. Então, o momento angular é igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular, dado que tudo aí está girando no eixo z. Então, aqui tem uma maneira de mostrar isso, basicamente fazendo aquilo que eu mostrei, né? Pegando uma massa aqui, mas aí integrando isso aqui para várias massas, né? Então, aí quando você integra esse negócio, você vai chegar nisso aqui. Então, aqui, minúsculo está para uma partícula, mas isso aqui também é verdadeiro para várias partículas, dado que, ou um corpo rígido, dado que esse eixo aqui, tudo gira em torno desse eixo aqui, tá? Então, essa partícula vai girar em torno daqui, essa aqui vai girar aqui. Então, todas elas têm a mesma distância aí em relação ao eixo de rotação, porque ele está fixo aqui, na direção z. Né? Não a mesma distância, né? Mas pontos, você pode pensar em pontos simétricos aqui, né? Vão ter a mesma distância, então isso se aplica para todas as partículas do sistema. Tá? Então, nesse caso do eixo fixo, aí você pode estender na verdade, eu quis dizer que a direção aqui, né? Na verdade, não o raio, mas a direção do vetor que conecta essas partículas todas aqui em relação ao eixo de rotação, a direção é sempre a mesma, e a velocidade também sempre vai ser para cá.
Então você pode, como eu falei ali em cima, estender isso aqui para um corpo sólido, se você tem o eixo fixo. Então, vai ver que isso aí tem aplicações aí. Então, no caso, você pode estar rodando e aí você modificar o teu momento de inércia aqui, por exemplo, tem pesos aqui, na hora que você estica os pesos aqui, o teu momento de inércia vai aumentar, né, pela própria definição do momento de inércia, que leva em conta um R quadrado aqui. E aí, se não existe torque externo, a sua velocidade angular aqui vai diminuir. Então, isso tem a ver com conservação do momento angular, que eu vou fazer uma pausa e vou falar mais detalhes sobre isso na continuação dessa aula.